Alexandre, posso te chamar de Alexandre, Jovem Nerd? Como é que tu prefere? À vontade, quando você quiser. Bem, E Alexandre, aí, cara, tudo bem? tudo bem? Cara, mais uma vez, muito obrigado por estar conversando com a gente, com o pessoal aqui do Portal Gás. A gente Eu que tá, agradeço. a expectativa pelo filme tá muito grande por minha parte e a gente fica muito feliz quando um filme é gravado aqui no Rio Grande do Sul. Aham, sim. Pô, foi, cara, melhor experiência ever. Assim, foi a minha primeira, mas assim, deu tudo tão certo que eu perguntei pro Ian, nosso diretor, falei assim, Ian, no final, deu tudo tão certo, tem uma coisa errada, né? Ele falou assim, normalmente não é assim. Ainda Mas mais um filme olha, de terror, né? Que normalmente pois as é, pois produções é. são um pesadelo, né? As coisas dão errada só no roteiro. Mas, Alexandre, vocês já têm mais de 20 anos de história, né? Você e o Azaghal. Vocês imaginavam quando começaram lá no início dos anos 2000 que um dia iam estar com tantas produções? É RPG, é jogo, né? O podcast está bombando, vocês vão estar de mais uma vez na Comic Con. Então, assim, me conta, tu imaginava que algum dia tá gravando, produzindo um filme de vocês? Não, não, cara, que não. Para mim isso sempre foi uma coisa de que só os outros fazem, né? Que é completamente fora da nossa esfera até de sonho mesmo. Assim, o que a gente tinha era vontade, assim, a vontade de fazer. Todo mundo tem ver um filme que tem a vontade, se eu pudesse fazer um filme sobre isso, etc. e tal. Mas assim, de realmente pensar em ser algo possível. Não, imagina, se a gente imaginava, agora vontade a gente tinha, vontade de trabalhar com produzindo conteúdo nerd, né? Tipo, pra gente a internet sempre foi uma plataforma de exposição criativa, sabe? A gente Uhum. nunca encarou a internet como sei lá, quero ficar famoso, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? A gente queria, na verdade, era usar a internet para que a gente pudesse romper uma barreira de entrada que antes era controlada só por grandes mídias e, né, tipo os mainstreams e tal. Então era guerra para você vender a sua ideia, chegar nesse universo através de outras formas, né? Então, com a internet, até vi um meme engraçado outro dia que era assim, olha, no final dos anos 90, nossa, a internet é incrível, é um lugar onde pessoas que têm pensamentos parecidos se encontram e né, tipo assim, se encontram e formam grupos. Aí, em 2024, a internet é um lugar onde pessoas de pensamento parecido se encontram e formam um grupo. Tipo assim, a gente, com essa visão otimista do mundo no início da internet, tudo, a gente viu que era a ideia de trabalhar as nossas maluquices que a gente antes fazia com os amigos, sabe? Tipo assim, Uhum. o Azaghal gravava com os irmãos dele audiodramas, sabe? De Star Wars e tal, não sei o quê. Eu fazia com os meus amigos, a gente fazia música eletrônica na época das BBS e depois quando eu era moleque, eu e amigo meu, a gente pegava aqueles jogos de Mega Drive que tinham um menu que você entrava na seção de efeitos sonoros do videogame, de músicas, e a gente usava isso como se fosse um soundboard para a gente gravar uma rádio fake. A gente era apresentador de rádio, e aí eu usava lá aquelas sound libraries de videogame para ficar fazendo a sonoplastia da rádio. Então, você vê, estava no sangue criativo dos dois fazer essas coisas antes de existir internet, só entre os amigos, etc. Então, quando ela passou a se demonstrar como uma plataforma de descoberta, impulsionamento, descoberta de comunidade, impulsionamento de conteúdos e tal, a gente se estimulou e começou a fazer isso nesse sentido. E aí uma coisa é um passo depois do outro, entendeu? Quando veio o podcast, a gente, pô, podcast é uma boa ideia, a gente gravar nossas conversas, etc. e tal. E aí agora a gente está numa fase Opa, super nova pra gente, que é de produzir. Alô? Tá me ouvindo? voltou, Cortou? voltou. Ah. E agora a gente está nessa fase super nova de dar um passo além dos nossos sonhos mais iniciais de trabalhar com o conteúdo da internet, sabe? Ah, perfeito. E me conta, como é que o Ian, já na entrevista, e eu também já ouvi tu falando sobre o filme,
que o Ian, ele tinha, né, o conceito pronto. E ele apresentou Sim, para vocês aprimorar. E eu queria saber um era um pouquinho mais. roteiro dele, exatamente. Perfeito. E como é que vocês contribuíram? Como é que foi a contribuição? O que, que chamou a atenção na ideia do Ian que fez vocês pensar, esse vai ser nosso primeiro filme? Então, justamente foi a conjunção de fatores e as possibilidades do que estava ao nosso alcance, né? Por exemplo, ele pensou no roteiro já para fazer um filme pequeno, barato, com poucos atores, com um local, tipo assim, basicamente uma locação única, né? Então, isso até explica um pouco por que a escolha de um filme de terror e etc, né? Tipo, sempre uma tanto para filme quanto para games. Isso acontece, é um fenômeno de que atrai muito interesse de público, né? Tem um público, um gênero nichado, mas ele tem um público cativo, muito curioso e tal, e ele tem uma abrangência também do público, quer dizer, na verdade, do público curioso, que não é cativo de terror, ele tem uma abrangência de pegar, sabe, de capturar esse tipo de interesse. Então, a gente sabia que era potencialmente um filme que poderia alcançar um público, sabe, legal, incrível, no Brasil mesmo. A gente sabe que o brasileiro gosta de filme de terror e só os filmes gringos que vêm aqui fazer sucesso, entendeu? Tipo assim, a gente tem plena capacidade de fazer isso aqui para o nosso público gigantesco, né? E exportar também. Então a gente teve essa... o Ian trouxe essa ideia que a gente adorou a premissa de ser algo que se passava durante a Guerra do Paraguai, não é um filme sobre a Guerra do Paraguai. Eu já vi até os fãs falando assim, tomara que tenha uma cena gigante de batalha. Eu falei, calma, gente, é um filme bem baratinho, calma, é duro, não é sobre a Guerra do Paraguai. Mas, assim, era legal porque era uma premissa interessante de uma época da história do Brasil que é pouquíssimo discutida, mesmo porque as fontes históricas são muitas vezes enviesadas e construídas no pós-momento da guerra. Então, a gente sabe pouca coisa e tem muita informação cruzada que, tipo assim, não determina exatamente a realidade completa do que aconteceu. A gente sabe que foi um capítulo terrível da história do Brasil, e até talvez seja por isso que a gente não gosta muito de falar, mas então, isso como partir com uma premissa de 3 soldados desertores, que era uma coisa que acontecia bem no início da guerra, porque as pessoas morriam assim, mais comumente doentes nos acampamentos do que em batalha, etc., né? E o nível de insalubridade, todo mundo entrando no mato e tal, não sei o quê. Então, era muito fácil, no início, as pessoas desistirem. Eles falavam até, os historiadores que nos ajudou, dando consultoria, falava o Iclis, né, o nosso querido amigo Iclis, fala assim, olha, que ele falava assim, olha, Deus é grande, mas o mato é maior. Ou seja, se eles entrassem no mato para fugir, era isso, porque, tipo, ninguém ia atrás, porque, putz, eu não vou lá, etc e tal. Só que era meio que quase uma escolha de morte, né? Porque se você fosse pego, né, depois de desertar, você geralmente ia ser executado. E você basicamente escolhia, os caras escolhiam morrer na mata, porque a pessoa fugia sem bússola, sem mapa, sem nada, era tipo, seja o que Deus quiser, né? Então, a história, a premissa baseada nisso. Então, 3 soldados, cada um por seus motivos, decidem abandonar o exército e entrar no mato, e aí eles encontram uma fazenda e eles falam assim, nossa, que sorte grande, encontramos uma civilização, estamos vivos. E aí toda a história vai se passar ali, porque é um lugar esquisito, com um fazendeiro esquisito, com uma moça esquisita também, que vai tudo esquisito. E aí vai ficando cada vez mais esquisito e tenso através do filme. Eu tô me divertindo só de falar. Mas aí o Ian trouxe essa ideia e ele falou assim, olha, 2 coisas. O gênero, eu sei que vocês gostam, a gente já trabalhou com isso nos nossos Nerdcast de RPG, etc e tal, com terror, deu muito certo. E eu queria, tipo assim, queria chamar vocês querem coproduzir comigo, a gente pode
sabe, juntar um monte de ideias e tal. E aí a gente trouxe, a gente adorou e começou a colaborar, primariamente no roteiro, trazendo umas pitadas até do universo que a gente criou junto com o Leonel Caldela no Nerdcast RPG e nos livros que aconteceram depois. É meio que o nosso próprio universo, que é inspirado, né, num terror Lovecraftiano, etc. Então a gente começou a colocar algumas pitadas disso. Não é uma coisa muito latente, é uma coisa mais sutil, etc. Mas assim, o roteiro começou a ficar cada vez mais apimentado, mais, tipo assim, deu um tempero legal no roteiro, e aí a gente começou a contribuir de todas as formas, não só como coprodutores em termos de financiamento, porque nós decidimos financiar privadamente, completamente o filme. Somos completamente donos do filme, nós e a Nibla, que é a produtora do Ian. E nem procuramos editais, nem lei de incentivo, nem nada. A gente decidiu, olha, vamos ser dono 100% do filme, e aí a gente vai criar do nosso jeito, a gente vai ter controle total sobre o filme. E foi uma experiência incrível, porque aí a gente contribuiu também trazendo ideias pro elenco, etc. E tal. Aí começou a juntar um monte de mentes. Enfim, e aí a coisa aconteceu de uma forma inacreditável. Excelente. Cara, e foi gravado justamente em Farroupilha. Fica a 145 quilômetros aqui de Santa Cruz. Por pouco eu não consegui, eu quase fui lá acompanhar, infelizmente não deu dessa vez. Mas eu queria saber como é que vocês chegaram até essa cidade, aquela casa. Me conta como é que vocês chegaram até esse espaço. Então, isso foi o Ian que fez toda essa parte, né, através da Nibla, todo o scouting, né, de todos os aspectos de pré-produção e etc. Mas esse local que a gente filmou, ele é conhecido dentro da indústria, porque lá já rodaram, já teve filme do Selton Mello lá, Globo, já teve, assim, é uma localização, assim, meio que conhecida. Então, dentro do universo de produtora, né, o pessoal foi lá ver e avaliar, tipo assim, o quanto do roteiro a gente consegue encaixar aqui. E assim, sem brincadeira, parece que o roteiro foi escrito depois que a gente viu tudo, porque tudo se encaixava lá, entendeu? A casa é uma casa de 130 anos, ela é totalmente legítima, e ela, tipo, a família que aluga, ela cresceu nessa casa, né? Tipo, tá na família já há gerações e tal. E agora a casa é usada mais para aluguel de produções, etc. Eles construíram uma casa mais moderna ao lado, mas assim. Mas então, a casa é incrível e a gente vê, ela tem 3 andares, tem 2 andares e um porão. E aí todos os andares, o porão, tudo funcionava para alguma cena nossa. Não só o interno da casa, o interior da casa, mas como o exterior da casa, o ambiente em volta. Tem até um monte de araucárias em volta que consegue fixar bem o ecossistema local do sul do Brasil. Então, tipo assim, tá impresso na tela, sabe? Não é, a gente filmou isso, sei lá, sabe? Às vezes o cara filma isso do outro lado do mundo, aí finge que é lá. Não. Sim. É tudo filmado legitimamente, sabe? No sul, no Rio Grande do Sul. Então, deu muito certo a localização por isso, porque ela se encaixava muito bem no roteiro, e fazer tudo no mesmo lugar significa economizar muito dinheiro de produção, né? Então, como a gente era um filme super baratinho, super apertadinho, foi a união dessas coisas. Olha, esse filme de terror é um filme que a gente pode fazer com pouca grana, é um filme que, por si só, filme de terror é um filme mais intimista, ou seja, a câmera está sempre perto das pessoas, você está sempre num ambiente pequeno ao seu redor, porque o terror, você não pode enxergar até o horizonte, porque o terror tem que te pegar aqui, entendeu? Então, uma premissa básica do filme de terror ser intimista, numa localização fechada, às vezes numa única localização, ou com pequenas variações, funciona para o filme de terror. Se fosse criar um filme de universo, sabe, Senhor dos Anéis é outra coisa, é um filme aberto, um filme que você tem que ver até o horizonte, você tem que entender o mundo, né? No filme de terror, não, ele por definição, ele é pequeno, né? Para ficar mais aterrorizante. Então, tudo isso se encaixou com a ideia de, assim, isso é o que a gente... É uma excelente ideia,
e é algo que a gente sabe que a gente pode fazer com o nível de grana que a gente tem, sabe? E que vai despertar interesse com o público para a gente, pelo menos, pagar isso, entendeu? Pagar esse investimento. Esse é o nosso maior... A prioridade número 1 é que o filme se pague, sabe? E aí que cresça além disso, sabe? Excelente. E eu queria saber um pouco da tua experiência de estar aqui acompanhando, de estar com uma equipe, tinha bastante gente, equipe gaúcha também. Me fala como é que foi isso para ti. A gente filmou em 3 semanas, e eu fui na última semana, então o Azaghal, com muita dor no coração, ele não pôde ir, porque ele estava terminando outro projeto que estava completamente com o prazo em cima, então ele falou, não, vai você e tal, e pelo menos a gente tem que estar lá. E assim, foi uma experiência surreal para mim, que sou enfim, um nerdão, adoro, enfim, universo, a gente respira cinema o tempo todo, fala muito sobre cinema, né, no Nerdcast há muitos anos, etc., mas assim, muito como público como produtor, a gente sabe um pouco entrevistando, né, pessoas envolvidas na indústria, etc., né, e com amigos que a gente é amigo do Daniel Rezende e tal. Mas aí, estando lá nessa semana, eu vi que, cara, não tem making off de filme que você possa ver que vai te fazer entender exatamente o que é, né, a produção de um filme mesmo, sabe? Porque vai muito além do resultado, sabe? Porque o que a gente está querendo produzir ali é o resultado, é o que vai estar na tela e que vai divertir as pessoas, né, e tal. Mas, assim, e é até uma discussão muito grande com inteligência artificial hoje, generativa de imagem, vídeo, etc., que você pode fazer isso, aquilo, etc., e o que é muito triste é impressionante, mas o que é muito triste desse tipo de output é que o resultado não é o que a arte não é feita do resultado só. A arte é feita de todo o processo. Então, quando eu vi o filme sendo feito, o filme, 50 pessoas que tinha na nossa equipe, o filme era feito daquelas pessoas, entendeu? O filme era feito das pessoas que estavam ali contando a história de que perdeu casa, de que andou com água, 2 horas com água no peito, e que, sabe, e tipo assim, acho que 90% da nossa equipe era toda do Sul, e sabe, os melhores profissionais que, tipo assim, que eu poderia esperar, sabe? Eu não tenho experiência de cinema, por isso que o Ian falou assim, olha, deu tão certo que, tipo assim, parece que tá errado, né? Porque a minha definição, eu vou ficar repetindo isso, eu sou super novato no universo, sabe? Eu tava lá mais para aprender do que para falar alguma coisa, sabe? Eu dei o meu pitaco aqui e ali, deu uma ideia para uma cena que o Ian, tá bom, deixa eu fazer isso para ver se fica melhor. Aí fica melhor, aí eu falei assim, se essa cena entrar, eu vou fazer assim, essa foi minha ideia. Mas assim, fora isso, a minha função lá era mais aprender, eu estava filmando, eu já filmei um monte de coisa aí que a gente vai usar como material de divulgação, de estar ali para poder também estar junto com a equipe como produtores, a produção está representada completamente lá, conhecer todo mundo, etc. Mas foi uma experiência, de um aprendizado incrível, porque o que eu vou dizer sempre é que agora eu entendi que fazer um filme tipo, reger uma orquestra sinfônica em movimento num labirinto enquanto o chão está caindo atrás de onde você pisa, entendeu? Porque são muitas áreas diferentes que estão todas interligadas e uma depende da outra. Se uma atrasar, se uma der problema e tal, todo mundo espera, funila ali, todo mundo espera. Então, todo mundo tem que estar super sincronizado. O tempo está passando. Você tem que fazer, olha, até 4h30 da tarde você tem que terminar essa cena aqui. Se terminou, passou o tempo, você pode até, no dia seguinte, você tem que descontar mais, entendeu? Mesmo porque o sindicato tem suas regras e a gente obedece com bastante fidelidade, porque é o certo, né? Tipo, a galera tem que trabalhar dentro do que é programado para se trabalhar. Então, assim,
é impressionante como tudo deu certo, né? Tipo, pouquíssimas coisas a gente fala assim, puta, não deu pra fazer isso, que não deu tempo, que não teve grana, etc e tal. Então, assim, melhor equipe, galera do Sul, tá de parabéns, cara. Que, olha, eu tenho todo o meu coração que a gente quer trabalhar sempre com essa galera, porque eles foram demais. E o filme todo é feito deles, sabe? Isso que eu aprendi. Ah, excelente. Cara, eu queria citar muito também o trabalho da Carol Escorteganha, que ela é figurinista. E ela, bem, eu conheço Incrível. ela e ela fez um trabalho excelente também no filme Fim Mundo, do Diego Miller, recomendo muito para tu assistir. E eu queria que tu falasse um pouco disso, porque o figurino, como tu bem falou, não tem nenhuma cena da Guerra do Paraguai. Mas tem toda essa retratação e o figurino é uma peça muito importante nesse aspecto, porque ele vai dar credibilidade, não é mesmo? Eu queria Sim, que tu falasse um pouco exatamente. disso. É uma coisa que a gente tem os uniformes, né, dos soldados, né? Tem os momentos em que eles estão uniformizados, etc. E uma coisa que eu acho que é para um público mais geral, e até eu incluso, né? A gente sempre, às vezes o figurino dá uma estranheza na gente, a gente que tem alguma coisa estranha nesse figurino. E às vezes eles não percebem assim, todo mundo está com a roupa muito nova. Elas não Sim. estão envelhecidas, etc. e tal. Então, existe até um pouco, não que não exista um pouco de ficção em como a gente percebe roupas de época, porque não quer dizer que antigamente ninguém podia ter roupa nova. Uhum. Podia. Mas o próprio tema do filme, ele pede o desgaste, entendeu? Porque os soldados já estão fugindo da guerra desgastados e eles estão chegando numa fazenda no meio do nada, etc. E está todo mundo, sabe, no limite, né? Então o figurino ele pede para ser desgastado, Uhum. velho, surrado, entendeu? E realmente isso foi uma coisa que eu falei, nossa, perfeito, gente. Quer dizer que ou a gente tem, né, tipo assim, Carol, tipo assim, ela é excelente, tipo assim, fora da curva excelente, ou tipo assim, o que eu acho que ela é, mas eu acho que não é possível, tipo assim, você vê produções enormes em que o figurino, sabe, ele não convence, sabe, e a gente era super pequenininho e, sabe, tudo no nosso figurino funcionava, sabe, tudo era encaixado com a época, não só com a época, mas principalmente com o espírito do filme, entendeu? Que o Uhum. figurino tem que passar não só a ideia de se é de época, etc., mas ele tem que principalmente, mais do que passar o espírito fidedigno da época, principalmente ele tem que imprimir o que o diretor quer, né? Então, como eu falei, se os personagens estão desgastados, o figurino tem que acompanhar isso. Então isso foi incrível. Não pecou em nada. Nosso figurino está incrível e passando justamente essa ideia. Excelente. Bem, agora que a gente falou, já acabou as filmagens, inicia toda a fase de pós-produção, que inclui edição, principalmente, né? E vocês vão estar envolvidos também? Como é que vai ser esse processo? Sim, não. O Ian ele vai vir para cá e aí a gente vai montar o filme com ele aqui. Pelo menos, tipo assim, a gente vai se debruçar sobre o primeiro corte, sabendo, né, conhecendo o material, etc. E estando aqui junto, a gente vai justamente. É claro que é a visão do Ian, ele é o diretor é, mas assim a gente tem uma visão também de como que o roteiro vai seguir à frente, etc. Quando Ah, você edita o filme, monta o filme, é que você imprime o passo do filme, os exato. olhares, né? O que é mais importante eu mostrar agora, né? Porque a gente tem múltiplos ângulos de todos os diálogos e tal. Agora é importante a gente ver só o rosto desse ator, dessa atriz, etc. Então, essa é o quebra-cabeça que a gente vai fazer junto com ele, né? Tipo, a 6 braços aqui, bem junto para que a gente possa, sabe, montar a ideia geral do filme. Aí depois a gente vai escolher as nossas cenas que vão ser, né, mais que precisa de alguma pós-produção digital, etc. e tal. São poucas coisas, mas assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o corte inicial. E aí a gente vai fazer isso junto. Ah, que Agora em legal. janeiro. Uhum. E, cara, tu
assim, a gente tá falando num filme que provavelmente vai pro cinema, né, Alexandre? Vai pro cinema, com certeza. Excelente. Eu tô muito feliz com isso. Não vejo a hora de poder ver um filme de terror nacional de novo no cinema. A última vez que eu vi um filme de terror nacional no cinema foi Encarnação do Demônio do Zé do Caixão, do Mojica, Aham, sim, sim. 2008. E quando estreou, logo depois eu pensei, bem, é o último filme de terror, eu acho que eu vou acabar assistindo no cinema. Porque o gênero ele ficou sendo mantido vivo pelas produções independentes. Temos É aqui o verdade. Felipe Guerra, temos o Peter Beiersdorf aqui do Sul, que é uma galera que vai fazendo isso. E agora o gênero ele voltou, por exemplo, na Netflix, a gente tem essas produções para streaming, né? Como é que tu tá vendo esse cenário atual do gênero no Brasil? E como é que o que tu espera assim que o filme de vocês, O A Própria Carne, ele contribua pro gênero? Eu acho que a gente está vendo uma época, e isso não sei, não fala apenas de Brasil, mas tipo, é uma discussão até em Hollywood sobre ah, o avanço, a retomada do filme independente, porque isso é um fenômeno que tem muitos fatores, assim, teria que fazer um podcast só sobre isso, uma análise macroeconômica e tal, até da própria indústria, mas também dos hábitos de consumo, né, de toda uma nova geração, né? Então existe um desafio muito grande com produções gigantescas, né, que vão depender de uma inércia muito grande do mercado de cinema como um todo. Não é apenas uma questão de distribuir, né? Você tem que convencer as pessoas a realmente ir lá, né? Ir ao cinema, etc. Então, por causa disso, a gente tem visto, e por causa das crises, até de fator econômico em Hollywood, a gente está vendo muitas produções independentes crescendo dentro das suas próprias comunidades, sabe? Uhum. Não, pode ser de comunidade até das bolhas de internet, etc., que você pode considerar, sei lá, a comunidade do Jovem Nerd como uma comunidade dessa, de nicho, etc., que sabe financiar seus próprios projetos, como a gente já fez com vários outros projetos nossos de financiamento coletivo, etc., exemplificando aqui, né? Mas, assim, dentro desse universo independente que tem crescido, e conseguindo fazer produção que é condizente à entrega para o seu nicho, sabe? A gente tem visto mais inércia nesse sentido. A gente tem visto cada vez mais produções acontecendo dessa forma, e enquanto as estruturas gigantescas lutam para, sabe, para escolher um projeto que tem que ser um projeto muito grande. Eles são tão grandes e que eles têm que ter uma coisa daqui para cima. Então, daqui para baixo, tem todo um universo autossustentável que muitas comunidades estão descobrindo. Então, se a gente for contribuir algo para esse universo, que seja para criar uma claridade sobre o tipo de produção que essa completamente independente, é uma produção de filme de gênero para um nicho, mas que pode se expandir além dele, que foi basicamente, assim, de alguma outra forma, a nossa série França Labirinto, que a gente vendeu para o Spotify, era uma produção pequena. Tudo bem que a gente vendeu para um streaming antes da produção, e a gente produziu em parceria com eles, mas de fato era uma produção pequena que a gente, em áudio, que a gente, né, tinha um alcance primariamente de um nicho, que é a nossa própria comunidade, mas que se espalhou além, né, da bolha inicial, né? Então a gente acha que no gênero de terror, se a gente algo que possa fazer algum bem para a comunidade em geral de cineastas, de filme de gênero, de terror no Brasil, é que a gente consiga chamar a atenção para, olha só, e olha o que esses caras fizeram. E olha só o que mais que tem em volta disso. A gente não estava olhando para esse universo, né? Então, o que eu quero mais é que tenha mais gente, porque a gente conhece muita gente talentosa
que está pronta para ganhar o mundo com as ideias, mas assim, é difícil mesmo. Você tirar um projeto pequeno do chão é caro já por si só. O nosso filme é barato comparado com outros filmes, Perfeito. mas como um projeto, é um projeto caro, entendeu? Uhum. Então, nem todo a gente tem agora a posição de poder chegar e bancar um projeto desse, mesmo sendo um primeiro projeto, né, correndo esse risco, etc. Então, que a gente abra muitas portas de visibilidade até de outros investidores para que entendam que esse tipo de nicho tem público, que é possível fazer produções não tão mirabolantes em termos de preço, que dá para fazer uma produção independente, barata e que alcança o público e dá retorno e cresce, sabe? Então, tomara que isso aconteça. A gente espera que o nosso filme faça sucesso para que também estimule mais talentos tipo assim, ganhar seu espaço e mostrar, né, o que temos de mais criativo. O fato de a gente trabalhar com tanta gente talentosa é isso, tipo assim, o talento está ao nosso redor, sabe? Tipo, que bom que essas pessoas podem brilhar. Excelente. Alexandre, eu acho que é isso, meu querido. Muito obrigado. E, bem, vocês vão estar daqui a pouco, né, na Comic Con, na CCXP, divulgando, né, o filme, não é mesmo? Sim, sim, estaremos lá no Palco Thunder na sexta-feira, no dia 6 de dezembro. Uhum. Muito especial painel, que a gente vai divulgar um monte de novidades do Jovem Nerd, incluindo a própria carne. A gente vai ter um momento muito especial lá da própria carne. E para a gente é um prazer, é sonho, além sonho, estar envolvido com algo, sabe, incrível como isso. E o filme está incrível. Eu cheguei para o Ian, quando eu cheguei, ela falou assim, a gente tá fazendo isso mesmo? Assim, não é, tipo, como? Tipo, me belisca total, sabe? Como que a gente tá fazendo algo tão incrível que, tipo assim, eu tinha expectativas altas, porque eu sei que o Ian, ele tem Uhum. uma noção de trabalhar, tipo assim, sabe trabalhar muito bem com poucos recursos, sabe? Começou antes do Porta mesmo, com a Anões em Chamas, etc. Os filmes que eles faziam eram super bem feitos e super rápidos, sabe? Ele é uma máquina, sabe? Pensa rápido, resolve problemas rápido e tal. E sabe trabalhar muito bem com equipes maiores e tal. Então, foi incrível ver como que a gente estava imprimindo algo de primeiríssima qualidade, sabe, de poder exportar lá para fora. É o quanto a gente acredita nesse filme de ser uma coisa, sabe, bem diferente do que a gente está acostumado a ver no circuito nacional de produções nacionais. Então, a gente espera que a gente possa dar uma refrescada nesse universo de produções brasileiras e tal, que são incríveis, cada vez mais incríveis, mas, assim, a gente está orgulhoso mesmo de participar e super uma lição de humildade de chegar num universo que é muito dominado por grandes mentes, mas legal a gente chegar, sabe, arrebentando. A gente está muito orgulhoso do filme e mal posso esperar para a galera começar a ver. Ah, excelente. E eu também não vejo a hora da gente poder daqui a pouco divulgar um trailer, divulgar a data de lançamento. Tenho certeza que a gente vai conseguir levar muita gente pro cinema, Alexandre. Muito obrigado. Com certeza, com certeza. Tamo junto. Obrigado mesmo por tudo, Gê. É isso. Valeu, Júlia.